Pense no seguinte cenário. E se eu disser que a base da unha humana está neste exato segundo exibindo um relatório em tempo real sobre a saúde do sistema cardiovascular? Isso soa até como ficção científica, mas não é. Exato. É algo que está bem ali, à vista de todos, mas que passa completamente despercebido. Hoje, nesta análise investigativa, vamos mergulhar fundo nos arquivos clínicos do Dr. Ben Walker. E o que encontramos ao revisar essa documentação é, francamente, um imenso ponto cego na medicina preventiva moderna. Um ponto cego que tragicamente custa vidas todos os dias. Sim, estamos falando de uma falha sistêmica monumental na forma como a medicina avalia a longevidade e a reserva fisiológica em adultos, especialmente naqueles que já passaram dos 45 ou 60 anos. É que a reserva fisiológica humana despenca após os 60 anos. O corpo passa décadas operando com uma eficiência formidável, sabe, corrigindo erros silenciosamente. Mas chega um momento em que a margem de tolerância para disfunções torna-se incrivelmente estreita. Principalmente disfunções vasculares, né? Com certeza. E o que os arquivos do Dr. Will Walker expõem com uma clareza chocante é que as extremidades do corpo, especificamente a microvasculatura sob as unhas, documentam a falência iminente do coração muito antes de um evento catastrófico. Elas são um alarme biológico para infartos e derrames. Nossa, e o que traz um peso imenso a esse nosso painel médico de hoje é perceber que ler esse alarme não exige ressonâncias magnéticas de milhões de dólares. É puramente visual e tátil. Puramente clínico. Sim, mas o que me deixa profundamente chocado ao ler esses dados, chega a me dar um nó no estômago, é que informações tão vitais raramente chegam a quem está na ponta do sistema de saúde. Numa consulta padrão de 15 minutos, o foco é olhar para exames de sangue impressos ou escutar queixas rápidas. O relógio não perdoa. Exato. Milhões de adultos estão caminhando em direção a colapsos cardíacos fatais, simplesmente porque o tempo da consulta não permite uma avaliação minuciosa das mãos deles. Essa é a definição clínica exata de uma falha estrutural na prática médica. A ciência documenta isso exaustivamente, sabe? A literatura cardiológica e geriátrica descreve esses sinais de forma clara. Mas não chega ao consultório comum. Não chega. O conhecimento raramente transpõe a barreira entre os periódicos científicos de alta complexidade e a realidade da sala de espera. Para entender o peso disso, precisamos primeiro olhar para a biologia da matriz unguial. Não é de forma alguma apenas uma placa de queratina morta. A base da unha tem vida, não é? Muita vida. Ela abriga capilares microscópicos que são alguns dos menores vasos sanguíneos de todo o corpo humano. Estamos falando de vasos tão finos, mas tão finos, que os glóbulos vermelhos precisam passar em fila indiana, certo? É assustador pensar nisso, mas sim, exatamente em fila única. E por causa dessa dimensão microscópica, essa rede vascular reage imediatamente a qualquer alteração no sistema cardíaco. Se a pressão cai, se o oxigênio diminui ou se a qualidade do sangue se deteriora, esses capilares são os primeiros a sofrer o impacto e a demonstrar sinais visuais. Para quem nos acompanha, tentar visualizar esse cenário de forma mais clara, eu gosto de usar uma analogia que, embora um tanto sombria, ilustra perfeitamente a física do nosso corpo. Claro, analogias ajudam muito a materializar o problema. Então, imagine o sistema cardiovascular de uma pessoa mais velha como a rede de distribuição de água de uma cidade grande, mas com a infraestrutura à beira de um colapso. Quando a bomba d'água principal, que é o nosso coração, começa a perder força, as grandes avenidas e os canos centrais continuam recebendo a água. Mas e as casas nas bordas, mais extremas da cidade? Ficam sem pressão nenhuma. Exato, os canos mais finos e distantes. Esses são os capilares das mãos e dos pés. Invariavelmente, eles são os primeiros a secar ou acumular lodo. Isso levanta uma questão retórica que deveria tirar o sono de qualquer um de nós. Quantos pacientes ignoram esse primeiro sinal de falha na bomba central, achando que é apenas o clima frio? Há uma quantidade incalculável de pessoas, infelizmente. E é aqui que precisamos separar com urgência o incômodo passageiro de uma emergência médica.
A literatura foca intensamente na cianose. Para esclarecer o jargão, cianose é aquela coloração arroxeada, certo? Isso mesmo. É aquela cor arroxeada ou azulada que aparece na pele ou sob as unhas. A biologia por trás disso é simples, mas é aterrorizante. A hemoglobina, que é a proteína que carrega o oxigênio no sangue, é vermelho vivo quando está cheia de oxigênio. Quando perde esse oxigênio, ela assume um tom mais escuro, azulado. Se as unhas começam a ficar cronicamente roxas, estamos diante do que a medicina chama de cianose periférica. Ou seja, o sangue até chega nas extremidades, mas chega vazio, sem oxigênio suficiente. Precisamente. A circulação está tão letárgica ou o coração está tão fraco que os tecidos ao longo do caminho simplesmente extraem todo o oxigênio antes que o sangue alcance as pontas dos dedos. Essa cianose periférica que vai se desenvolvendo ao longo de semanas ou meses é um alerta contundente para insuficiência cardíaca em estágio inicial. Ou problemas pulmonares graves também, né? Sim, doenças pulmonares severas que estão sobrecarregando o ventrículo direito do coração. É um sinal de que o sistema está lutando para se manter. Mas há um limite crítico aqui. Um ponto de não retorno, digamos assim. Um momento em que esse tom azulado deixa de ser um alerta de longo prazo e se torna um alarme de incêndio imediato. Sim, e é fundamental que os profissionais e os pacientes reconheçam a diferença. Se essa coloração azulada avança das extremidades e começa a aparecer nos lábios, na língua ou na mucosa interna da boca, entramos no território da cianose central. A literatura é inequívoca. Isso é uma emergência absoluta. Meu Deus, isso indica uma falha sistêmica completa, não é? Significa que o sangue que está saindo do próprio coração já está severamente desoxigenado. O colapso do sistema não é mais periférico, ele é central e iminente. Revisando os arquivos do Dr. Walker sobre isso, me deparei com o caso clínico que ilustra a armadilha letal do que poderíamos chamar de falso frio. Você poderia detalhar a história daquele paciente da Flórida? Ah, o caso do Frank. É um exemplo clássico e muito revoltante de como a sociedade normaliza o perigo. Frank era um ex-carteiro, na casa dos 60 anos, morando em Sarasota, na Flórida. Ele notou que a base das unhas estava persistentemente arroxeada, principalmente pela manhã. E morando na Flórida, que é um lugar quente. Exato. Mas qual foi a dedução lógica dele? Culpou o ar-condicionado intenso de casa e uma suposta má circulação normal da idade. Ele simplesmente normalizou um sintoma de falência. Foi preciso que um familiar de outro estado que não o via há meses percebesse a coloração com um olhar fresco e exigisse uma ida imediata ao médico. É profundamente perturbador pensar que uma alteração tão grave foi descartada por ele como algo corriqueiro. O que a avaliação médica realmente revelou quando ele finalmente foi? O médico, felizmente, estava atento. Ele prestou atenção ao sinal visual contínuo e não apenas à ausência de dores agudas no peito. Solicitou um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, e o resultado mostrou insuficiência cardíaca em estágio inicial. A bomba estava falhando. Sim, o coração do Frank estava perdendo a capacidade de bombear o sangue com força suficiente, o que deixava o sangue estagnar lá nas extremidades. Em adultos mais velhos, essa condição raramente começa com aquela dor no peito cinematográfica que vemos nos filmes, sabe? É um declínio totalmente silencioso. E a intervenção foi a tempo. Felizmente, sim. Ao identificar a cianose no leito unguial a tempo, a equipe médica implementou diuréticos e beta-bloqueadores, estabilizando a função cardíaca. Eles evitaram uma hospitalização de emergência que fatalmente ocorreria em questão de poucos meses. Ufa, ainda bem. Ok, então a cianose nos mostra o que acontece quando o sangue perde o oxigênio pelo caminho. Mas isso levanta outra questão investigativa crítica. E quando o problema não é a falta de oxigênio no sangue, mas sim uma barreira física real, quando o fluxo é fisicamente interrompido? Esse é um cenário ainda mais sorrateiro. E aqui eu preciso atuar como advogado do diabo por um momento. Porque enfraquecimento das unhas é algo incrivelmente comum. Pessoas que fazem muito trabalho manual, que lavam muita louça ou que simplesmente envelhecem, relatam unhas quebradiças todos os dias.
Como um profissional de saúde diferencia o desgaste natural do dia a dia de um alerta de falência arterial iminente? Olha, essa é, sem dúvida nenhuma, a armadilha diagnóstica mais letal na medicina geriátrica preventiva hoje. As unhas tornam-se extremamente frágeis, descamam em camadas grossas, racham verticalmente e quase param de crescer. A imensa maioria dos pacientes, e até mesmo médicos em consultas apressadas, atribui isso a deficiências vitamínicas ou exposição a produtos químicos de limpeza. E receitam suplementos capilares. Exatamente. Mas o que precisamos investigar com urgência nesses casos é a inanição estrutural profunda. A matriz da unha simplesmente parou de receber suprimentos de sobrevivência, e a causa subjacente a isso, frequentemente, é a doença arterial periférica, conhecida clinicamente como DAP. Para deixar perfeitamente claro para quem nos escuta, estamos falando de artérias entupidas nas pernas e nos braços, certo? Exato. E o fato que precisa soar como um trovão de alerta na cabeça de todos é o seguinte: a placa de ateroma, aquele acúmulo de colesterol, cálcio e tecido inflamatório que restringe o fluxo sanguíneo nas extremidades e faz as unhas morrerem de fome, Sim. é exatamente a mesma placa que entope as artérias do coração e os vasos do cérebro. A biologia da placa não muda de um local para o outro, é o mesmo material. Nossa, isso muda absolutamente tudo. Se existe placa bloqueando as pequenas artérias que alimentam uma unha a ponto de ela enfraquecer e rachar, é quase uma garantia visual de que o coração também está pavimentado com esse mesmo material perigoso. É uma verdadeira roleta russa vascular. A DAP é um dos preditores clínicos mais fortes e confiáveis para ataques cardíacos massivos e derrames cerebrais isquêmicos. Ela age no escuro, em silêncio por anos a fio, mas o corpo nunca esconde os rastros. Existe um padrão clínico que não pode ser ignorado, uma tríade diagnóstica muito clara. Quais são esses 3 sinais? Unhas gravemente quebradiças com crescimento letárgico, extremidades cronicamente frias que não aquecem nem com luvas ou meias grossas e o sintoma mais revelador de todos eles, a claudicação. A claudicação. É aquele peso inexplicável nas pernas, não é? A pessoa está caminhando, sobe uma ladeira leve ou alguns poucos degraus e de repente sente uma dor em queimação profunda, ou uma cãibra severa nas panturrilhas, que magicamente desaparece quando ela senta e descansa por uns 2 minutos. Essa é a descrição clínica perfeita. A explicação mecânica disso é ao mesmo tempo fascinante e assustadora. O suprimento arterial está tão restrito pela placa que no repouso, aquele filete de sangue até dá conta. Mas quando o músculo é exigido e implora por mais sangue, o cano estreito simplesmente não consegue entregar. O músculo entra em isquemia, começa a produzir ácido lático pela falta de oxigênio e grita de dor. Exatamente isso. E os arquivos do Dr. Walker contêm a história de Eleanor, uma jardineira aposentada em Vermont, que ilustra essa tríade perfeitamente. Durante 2 anos inteiros, ela culpou o frio implacável do inverno e o trabalho na terra pelas suas unhas cada vez mais fracas e estriadas. Tomou biotina, usou bases fortalecedoras caríssimas, mas o problema não era externo de forma alguma. Era sistêmico. Totalmente sistêmico. O suprimento de sangue dela estava sendo cortado de dentro para fora. A matriz unguial estava morrendo de fome. E o que finalmente fez a ficha cair e mudou o curso desse diagnóstico clínico terrível? Foi aquele detalhe sutil da claudicação. Durante uma consulta de rotina, ela mencionou de forma quase acidental que precisava parar no meio da escada de casa por causa de um peso estranho nas panturrilhas. O geriatra, que felizmente era muito perspicaz, conectou o estado degradado das unhas à queixa nas pernas e aplicou imediatamente um teste simples e barato, o índice tornozelo braquial, o ITB. Esse teste mede a pressão arterial no tornozelo e a divide pela pressão medida no braço, certo? Correto. E o resultado de Eleanor foi alarmantemente baixo. Isso indicava um bloqueio severo nas artérias periféricas dela. Essa descoberta levou a intervenções sistêmicas urgentes. As unhas quebradiças dela estavam
essencialmente antecipando uma falência arterial com incríveis 2 anos de antecedência. Inacreditável. Avançando nesta nossa avaliação investigativa, passamos agora de sinais morfológicos, essas mudanças lentas, progressivas e estruturais que levam anos, para algo ainda mais imediato e urgente. Uma métrica dinâmica. Uma avaliação da pressão hemodinâmica em tempo real que pode ser feita em assustadores 5 segundos. Estou falando do famoso teste de preenchimento capilar. Ah, esse teste. Ele é um pilar absoluto da avaliação de choque em pronto-socorro, sabe? Mas seu uso na clínica preventiva do dia a dia para detectar disfunções crônicas ainda é criminalmente subutilizado. O procedimento em si exige precisão cirúrgica. Consiste em aplicar uma pressão firme sobre a unha do paciente, espremendo todo o sangue para fora da rede capilar até a unha ficar completamente branca. Mantém-se essa pressão por 2 segundos exatos e depois solta, né? Exatamente. E o que observamos, com atenção extrema, não é o ato de apertar, mas o tempo preciso que a cor rosa natural leva para voltar e preencher aquele espaço vazio. É de cair o queixo pensar que observar o sangue retornar por 1 milímetro de tecido cutâneo pode nos dar pistas vitais sobre o risco de morte súbita. Fisiologicamente falando, o que exatamente estamos testando ali na ponta do dedo? Estamos avaliando a força de propulsão do coração e a resistência dos próprios vasos. Em um sistema cardiovascular saudável, resistente e eficiente, essa perfusão capilar, que é o retorno do sangue, acontece de forma ágil, em menos de 2 segundos. Mas se observamos um atraso consistente, digamos, se leva 3, 4 ou 5 segundos para a cor rosada voltar, e isso se repete em vários dedos diferentes, o cenário muda drasticamente. É um sinal de falência. Sim. O que os dados longitudinais provam é que essa lentidão microvascular em adultos mais velhos indica que o débito cardíaco está perigosamente baixo. A bomba principal perdeu a força. E, ainda mais grave que isso, pode ser o primeiro e único sinal visível de uma fibrilação atrial não diagnosticada. Fibrilação atrial. Para elucidar para as pessoas, é quando as câmaras superiores do coração, os átrios, começam a bater de forma completamente caótica, rápida e desordenada. O coração não contrai de verdade, ele praticamente treme no peito, o que faz o sangue circular mal e se acumular. Isso cria um ambiente perfeito para a formação de coágulos letais, que podem subir direto e causar um derrame no cérebro. Mas precisamos ser clinicamente rigoroso aqui. Existem falsos positivos nesse teste, correto? Se o paciente acabou de chegar da rua num dia de neve, o resultado será mascarado. Sem a menor dúvida. O rigor na aplicação clínica desse teste é inegociável. O preenchimento capilar precisa ser testado em um ambiente com temperatura controlada, com as mãos do paciente aquecidas. O frio natural causa vasoconstrição periférica, o que retarda artificialmente o fluxo sanguíneo e nos dá um susto à toa. Faz todo sentido. Outro ponto crucial na anamnese é que muitos adultos utilizam medicamentos beta-bloqueadores ou antihipertensivos, que naturalmente desaceleram o sistema elétrico do coração e podem prolongar o tempo de preenchimento. O alarme clínico soa de verdade quando há um atraso persistente em condições normais de temperatura e acompanhado por extremidades que estão sempre geladas. Algo que pode ser testado colocando o dorso da mão do paciente contra a própria bochecha para sentir a diferença térmica. Os registros daquele paciente, o Walter, do Kansas, me deixaram simplesmente sem palavras, justamente pela clareza brutal dessa relação. Ele mesmo começou a fazer esse teste de 5 segundos em casa, não foi? O caso de Walter beira o assustador, de tão simples. Ele estava no sofá, brincando com os próprios dedos assistindo televisão e notou um atraso crônico na cor. Demorava até 5 segundos para as unhas voltarem ao normal, depois que ele apertava. Aquilo incomodou o suficiente para agendar uma consulta de rotina. E, surpreendentemente, o eletrocardiograma imediato no consultório flagrou a fibrilação atrial silenciosa em tempo real. Meu Deus! O coração dele estava operando de forma totalmente arrítmica, sem que ele sentisse uma única palpitação ou dor no peito. Um perigo letal
invisível. Aquele simples atraso de 5 segundos na ponta da unha era o eco direto de um coração tremendo. É incrível. Exato. A intervenção com terapia anticoagulante para afinar o sangue começou na mesma hora. A literatura cardiológica preveria, com altíssima probabilidade, que um homem com aquele perfil hemodinâmico sofreria um derrame cerebral isquêmico massivo nos 12 meses seguintes. Um coágulo sairia do coração trêmulo e bloquearia o cérebro. O Leighton Guial atuou como monitor avançado que literalmente salvou a qualidade de vida e a própria vida daquele paciente. Incrível. O que nos leva ao aspecto final desta nossa rigorosa investigação clínica. Algo que considero o maior e mais negligenciado ponto cego de toda avaliação médica rotineira hoje. Vamos falar sobre a verdadeira fábrica da unha, o colapso da lúnula. Isso é fascinante. Aquela meia-lua branca que fica na base da unha, logo acima da cutícula. A pergunta que me faço é: como uma estrutura visual tão óbvia e evidente é sumariamente ignorada pela imensa maioria das avaliações de risco cardiológico? É uma indignação que eu compartilho, sabe? A negligência institucional com a lúnula é profundamente preocupante. Do ponto de vista anatômico puro, a lúnula é a extremidade visível da matriz unguial. É o chão de fábrica literal onde as células estão se multiplicando e sintetizando queratina em tempo real. Pelo fato de a atividade celular ali ser tão frenética e intensa, ela é extremamente sensível ao estado metabólico geral de todo o corpo humano. E ela fornece um mapa de saúde muito, muito específico. E qual seria o padrão normal desse mapa? Na normalidade fisiológica, a lúnula deve ser proeminente e visível nos polegares e nos dedos indicadores. Ela pode ou não estar presente nos dedos médios e frequentemente não aparece de jeito nenhum nos dedos mínimos. Isso é perfeitamente normal e esperado. Certo. Então não ter a meia-lua no dedo mindinho não é motivo de alarme ou pânico para ninguém. O problema sistêmico começa quando esse mapa geográfico se altera do nada. Quando estruturas que sempre estiveram visíveis nos polegares, de repente colapsam, afundam ou simplesmente somem. Exato. E pior ainda, quando elas começam a mudar drasticamente de cor. Como nós deciframos essas anomalias cromáticas no consultório? O que uma lúnula vermelha, por exemplo, está tentando nos gritar? A metamorfose letal das cores na lúnula é algo que exige atenção laboratorial absolutamente imediata. Pesquisas vastas associam uma lúnula que se tornou avermelhada à insuficiência cardíaca congestiva grave ou a doenças reumatológicas profundas que afetam o próprio músculo cardíaco. É um pedido de socorro do miocárdio. Sem dúvida. Se a lúnula assume uma coloração azulada, nós retrocedemos aqueles mesmos alertas críticos de estagnação circulatória severa e falta crônica de oxigênio que vimos na cianose inicial. E há um terceiro padrão altamente preocupante: a lúnula pálida, que desbota quase até se misturar e sumir com o resto da unha. Um tom quase invisível. Biologicamente falando, o que o desaparecimento repentino dessa meia-lua branca indica no painel metabólico? Indica uma anemia severa crônica, uma falta crônica e perigosa de glóbulos vermelhos saudáveis. E precisamos conectar isso urgentemente ao sistema cardiovascular. Quando uma pessoa mais velha tem uma anemia profunda, a quantidade de oxigênio disponível no sangue cai drasticamente, certo? Certo. Então, a bater muito mais rápido e a bombear com o dobro da força para tentar suprir a demanda urgente dos tecidos. Isso cria um estado contínuo de sobrecarga mecânica. O coração se esgota tentando bombear um sangue que é, na verdade, muito fraco. Nossa. Isso nos traz diretamente ao caso de Dorothy, da Carolina do Norte, uma mulher de 72 anos, cujos registros mostram a banalidade incrivelmente perigosa com que tratamos nossos corpos envelhecendo. Durante uma conversa informal e descontraída, ela fez uma piada com a filha sobre como o corpo humano vai desaparecendo com a idade e citou que as meias-luas de suas unhas tinham evaporado de repente. Felizmente, e eu digo muito felizmente, essa menção casual levou a uma investigação profissional. E os resultados laboratoriais da Dorothy não tinham absolutamente nada de cômicos.
O médico, prestando atenção à alteração anatômica que ela mencionou na piada, pediu um hemograma completo e um painel cardíaco básico imediatamente. A investigação revelou uma anemia severa silenciosa e indicativos muito claros de hipertrofia cardíaca. O coração dela estava aumentando perigosamente de tamanho de tanto fazer esforço extra. Aquele colapso visual da lúnula foi o primeiro alarme de uma crise sistêmica prestes a explodir no peito dela. E eles conseguiram reverter o estrago. Sim, a correção médica imediata do quadro anêmico removeu o estresse mecânico do miocárdio. Se a alteração visual tivesse sido ignorada, como é o padrão infelizmente, a evolução para uma insuficiência cardíaca refratária era certa. O treinamento médico convencional precisa voltar urgentemente a olhar para as mãos do paciente antes de prescrever exames caros sem foco. Diante dessa avalanche de evidências fisiológicas chocantes que desconstruímos meticulosamente hoje, nós precisamos consolidar essas informações vitais. Examinamos 4 marcadores de alerta crítico que literalmente gritam a partir das nossas extremidades. A cianose e o falso frio, sinalizando a queda profunda e perigosa da oxigenação. A doença arterial periférica, que usa o esfarelamento da unha para revelar que as artérias estão fisicamente estranguladas por placas letais. Placas que também estão no coração. Exato. Também vimos o perigoso atraso no teste do preenchimento capilar de 5 segundos, documentando a letargia do débito cardíaco e arritmias muito perigosas. E, finalmente, as alterações estruturais e de cor na lúnula, que mapeiam sobrecargas extremas e mortais no coração. O ponto de ação fundamental para quem observa qualquer combinação preocupante desses sinais em si mesmo ou em familiares é entender que eles exigem avaliação clínica imediata, focada e baseada em dados e não suposições preconceituosas sobre a idade avançada. Preferencialmente, os pacientes devem tirar uma fotografia sob luz natural para ter um registro irrefutável da cor e da estrutura da unha no momento. Isso é uma ótima recomendação. Ao sentar-se frente a um profissional médico, esses indícios devem desencadear os exames corretos. Um hemograma completo para mapear falhas metabólicas e anemias ocultas, o índice tornozelo braquial para estratificar o risco exato da doença arterial periférica, um eletrocardiograma minucioso para caçar fibrilações atriais ocultas e o ecocardiograma para medir a força real de bombeamento do coração, tudo isso antes do colapso agudo. É crucial que deixemos algo muito, muito claro nesta nossa avaliação final. Não estamos, sob nenhuma hipótese, encorajando o autodiagnóstico amador e desesperado no escuro. Esses marcadores biológicos são provas visuais imperativas. Elas devem ser as ferramentas clínicas que as pessoas usam para exigir respostas mais profundas e precisas dentro do consultório médico. Existe um corpo imenso de pesquisas comprovando que intervir com base na leitura correta da microvasculatura altera drasticamente a taxa de sobrevivência. Ignorar essa linguagem contínua que a fisiologia usa para se comunicar com o exterior, especialmente depois da 6ª década de vida, é assumir um risco de morte incrivelmente desnecessário. Concordo plenamente. Envelhecer e perder reserva fisiológica não precisa, de jeito nenhum, ser uma estrada escura em direção a uma emergência fatal e repentina. As evidências biológicas do declínio estão sendo impressas em tempo real, ali mesmo, visíveis, na ponta dos dedos de todo mundo. Tudo o que é preciso é o rigor clínico de parar, olhar com atenção e investigar a fundo a mensagem que os minúsculos vasos capilares estão tentando transmitir antes que seja tarde demais. Exatamente. E após processarmos toda essa complexidade anatômica e essa negligência institucional, deixa uma reflexão provocativa, profundamente inquietante, para encerrar nossa análise urgente de hoje. Se vasos capilares tão incrivelmente minúsculos, escondidos sobre uma fina e dura camada de queratina, conseguem gritar com tanta clareza visual sobre a iminência de uma falha letal no motor principal, que é o nosso coração, que outros microsistemas espalhados pelos nossos olhos, pele e tecidos estão neste exato momento disparando alertas vermelhos desesperados que a medicina moderna simplesmente foi treinada para não ouvir.